Bem, então acho que vamos começar mesmo. Ahm, para mim, devem imaginar o que é fantástico estar aqui a moderar esta Interactive Talk com, eu chamo-lhes duas bulldozers, são duas mulheres que têm uma incrível, são completamente militantes de causas. Esta causa do aging para elas já começou há muitos anos. Observaram muito daquilo que se passa no mercado, têm muita vontade, tanto uma como a outra, estão a ser muito vocacionadas para o fazer acontecer. E realmente hoje, quando falamos nos negócios e repensar os negócios, eu tenho a sorte de fazer do grupo etário em que elas estão a trabalhar para o meu futuro ser mais bem atendido. Ontem eu tive uma experiência de ir a um centro comercial e levava uma lista de 4 compras zero, porque ninguém me soube atender, ninguém perceber o que eu queria, e fala-se de crise, fala-se de problemas, etc. Portanto, é muito importante a partilha que vão ter. Eu já as conheço, como eu costumo dizer, de gingeira, enquanto politicamente, eu não sou nada politicamente correto, mas enquanto politicamente eu puder usar as minhas metáforas com animais, e eu gosto muito de dizer que não me interessa a cor do gato, mas como o gato mia, ou gosto também de dizer, gosto de mostrar, matar a cobra e mostrar o pau, estas duas senhoras vão partilhar convosco, acima de tudo, os projetos em que estou envolvida nesta dimensão do aging, e teremos surpresas. Portanto, meus amigos, eu gosto de entrar em coisas que podemos demonstrá-las na prática, que sejam reais, que sejam verdadeiras e que se possa sentir que há aqui muito para nós podermos otimizar os nossos negócios e para, acima de tudo, fazermos uma coisa que o Covid nos obriga a fazer. Nada será igual, todos temos de nos reinventar, todos temos de pensar e fazer diferente e, portanto, aquilo que eu acredito que vai acontecer aqui, e não tenho dúvidas, vai ser de veras inspirador e a todos nós interessa o futuro que vamos lá viver. A Ana Sepúlveda anda há mais de 20 anos, parece que está no infantário, porque ela tem pouco mais do que isso, mas anda há mais de 20 anos a fazer estudos de mercado. Esta história da economia da longevidade também é para ela neste momento uma das atividades principais da vida dela, por isso é presidente de uma associação que se chama Age-Friendly Portugal e é fundadora de uma empresa que foi pioneira também na altura nestas áreas, que na 40 mais leve. Portanto, vocês vão ver que a senhora sabe disto a potes e nos vai, de certeza, inspirar. Isso quer dizer que no final, a empresa que vamos ter para vós, vão ter tempo para pôr algumas questões. Por favor, podem usar ao longo da sessão toda o bate-papo, eu vou-te vendo o que é que aí vai aparecendo. Isto é dinâmico, portanto, sempre que aparecer alguma coisa que seja oportuno encaixar, irei encaixar. Isto é para vós. Para já, obrigado pelo tempo de vida que nos estão a dar e vou falar da Ana Penin. A Ana Penin é uma retail lover, ela gosta de tudo o que é essa mulher, passa a observar o que faz acontecer nos negócios, nomeadamente e principalmente, não só no comportamento das pessoas, mas também no ponto de venda. Ela é especialista em comportamento consumidor, fez muita investigação nestas áreas e continua a fazer, e é uma inconformada em perceber sempre o que é que se vai passar lá à frente. Dirige e é cofundadora do INV, que é o Instituto de Negociação e Vendas, que é a única entidade só dedicada a essa área, e é membro também da fundadora desta associação da Age-Friendly Portugal. Portanto, eu vou começar pela Ana Sepúlveda e vou-lhe perguntar aquilo que nós, se calhar, nos interrogamos. Ana, o que é essa história da economia da longevidade? Conta-nos lá. Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado por terem aceito este nosso convite. Vejo aqui. A economia da longevidade é uma nova área da economia mundial. É aquela que neste momento mais está a crescer. Ou seja, esta questão do Covid foi ótimo porque teve um aspecto positivo, que é veio pôr o foco no envelhecimento e na longevidade. Por definição, o que é que isto quer dizer? Portanto, o conceito de economia da longevidade surge em 2013 num projeto promovido pela Associação Americana de Reformados. E eles definem a economia da longevidade como tudo que tem a ver com o consumo das pessoas com mais de 50 anos e tudo que tem a ver com as repercussões deste consumo. Nós, na 40 mais Lab e por inerência na Associação Age-Friendly Portugal, fizemos aqui uma ligeira adaptação ao conceito de economia da longevidade. E como é que nós o definimos e como é que nós o aplicamos?
Nós definimos que isto tem a ver com a vida das pessoas com mais de 40 anos. Porque é que baixamos aqui uma década? Baixamos uma década porque é nesta altura, entre os 40 e os 50 anos, que tipicamente as pessoas fazem repenso à segunda metade da vida. Portanto, tudo o que tenha a ver com decisões de estilo de vida, decisões de carreiras, decisões afetivas, tipicamente começam a ser preparadas mais ou menos a partir dos 40 anos. Portanto, tem a ver com o consumo destas pessoas, tem a ver com a contribuição direta delas para a economia, tem a ver com o trabalho e o emprego, e nós ainda acrescentamos uma outra área que é todo o investimento público relacionado com a longevidade e com a economia. Portanto, do ponto de vista de definição, esta é a definição de economia da longevidade. Olha, e qual é a importância dessa economia da longevidade para a performance e a sustentabilidade dos negócios? Dá-me assim, como há bocado ia matar a Paulo, dá exemplos práticos também. Olha, a importância, se pensarmos nas pessoas com mais de 40 anos, em Portugal é mais de metade da população portuguesa. Portanto, estamos a falar em adaptar tudo o que é B2C para estas pessoas. Estamos a falar naqueles que têm a maior capacidade de consumo. Estamos a falar naqueles que vão ditar as tendências de consumo para as próximas, pelo menos para as próximas décadas. Não é? Portanto, a importância é só esta. Está neles, feliz ou infelizmente, está neles o futuro da economia pelos próximos anos. Está neles grande parte da inovação. Está neles muito da inovação do ponto de vista tecnológico. Todo o foco na área da longevidade tipicamente faz-se a partir dos 40 anos, por aquilo que eu disse há bocado, ou seja, quando nós começamos a pensar a segunda metade da nossa vida. Portanto, a importância é só esta. Está bem, agora passo a Ana Peninha. Tu andas nisto há mais de 30 anos, nestas histórias das lojas, dos retalhos, dos negócios, e tiveste aqui uma série de variáveis muito interessantes que se integram tudo, desde o ensino do comércio, desde tanta coisa. Como é que os negócios se devem adequar para este segmento de população, Ana? Olha, obrigada. De facto, o que já há muitos anos, eu lembro-me de em 98, estar numa feira de comércio e ver manequins que já tinham assim um ar mais entradote, um ar mais sénior, e pensar assim, ora aqui está, de facto os negócios vão passar por nós conhecermos e sabermos vender e servir a partir dos 40 e, no fundo, um segmento adulto, maduro, sénior, mas com muito poder de compra, como ela já disse. E, portanto, o que tenho verificado, e no meu trabalho com as mais diversas entidades, seja de retalho, seja noutras áreas da saúde, dos serviços, da banca, dos seguros, efetivamente está-se a perder muita oportunidade de negócio porque esses negócios, esses setores de atividade ainda não estão a contactar com os seus clientes deste segmento aqui que estamos a falar, predominantemente. Ainda muitas vezes têm uma comunicação mais centrada, mais dirigida aos jovens, com que as pessoas mais velhas não se identificam. Muitas vezes têm os espaços também que não estão adequados e não facilitam a nossa circulação e muitas vezes interagem connosco de maneiras que nós já não temos paciência. Eu, a partir dos 40, como a Ana dizia, passei a precisar deste acessório que está aqui, que são os óculos. Graças a eles eu vejo-vos a vocês todos focados e, efetivamente, eu já não sou como a minha filha, que tem 30 anos, não tenho paciência para uma série de situações nas lojas, não tenho paciência para uma série de, como é que eu ia dizer, mau serviço quando chega a uma clínica, quando chega a um banco, quando chega a um serviço, seja, olha, uma Câmara Municipal, o que seja. E, portanto, percebi que é preciso qualificar os negócios para eles aproveitarem esta oportunidade de vender, mas para isso é preciso conhecerem e saber vender e servir a esses consumidores. Então, foi por essa razão que vocês se juntaram, portanto, o INV e a 40 mais leve, foi por isso? Sim. Fizemos aqui um casamento. Sim, fizemos um casamento, porquê? Porque nós com o INV já tínhamos todo um conjunto de know-how nas questões de saber ensinar a vender, a negociar, a servir, e a 40 mais Lab tinha todo o conhecimento sobre o que é isto do envelhecimento, sobre
o que é que está a acontecer no mundo a este nível, e então juntámos-nos exatamente no momento oportuno, não é? Exatamente. Isto foi engraçado partilhar esta história, porque eu estava numa conferência em que estava a falar sobre o consumidor sénior e já estava a começar a namorar algumas pessoas a nível internacional para tentar criar cá aquilo que hoje em dia é o Innovating. E foi engraçadíssimo, porque eu não conhecia a Ana, e a Ana veio com esta energia que estão a ver, veio ter comigo e veio dizer, não, nós temos que falar, porque eu tenho uma ideia, portanto, como se costuma dizer, os astros conjugam-se, e nós criámos e lançámos neste dia, há 5 anos atrás. A data não foi escolhida de propósito, foi mera coincidência, ou deuscidência, não sei, mas o que foi engraçado é que nós oficialmente lançámos este projeto há 5 anos atrás. Exatamente, e então criámos o Innovating no sentido de é preciso olharmos para o envelhecimento de uma forma inovadora e é preciso responder, e temos mesmo que capacitar as empresas e aquelas que querem ser líderes de mercado e mais, que querem ser sustentáveis, têm que adotar medidas, seja em termos da organização do espaço, e não estamos a dizer organização do espaço só para pessoas que já andam de bengalinha, não estamos a falar disso, isto é muito mais sofisticado. Estamos também a falar dessas pessoas mais velhas que vão Sim. às compras, mas eu própria já me canso em grandes superfícies, gosto de ter um espaço que seja simpático para mim, gosto de ter uma música que seja adequada e que favoreça... Não cause ruído. Que não cause ruído. Pronto, portanto, as empresas que querem ser sustentáveis e fazer negócio têm que adequar o seu espaço, têm que adequar a sua comunicação, como eu há bocado dizia, portanto, olha, têm que fazer cartazes que não seja só com aquelas belíssimas jovens, que também gostamos de ver, não é? Mas, por exemplo, a Dulce Domingas tem uma enorme campanha a comunicar para pessoas mais velhas, cheias de pinta, que aparecem nos cartazes, nas montras, em tudo, por exemplo. Que são pessoas reais. São pessoas reais e, como a Ana dizia, com esse poder de compra. Portanto, os nossos cartazes, a sinalética, o que nós dizemos, por exemplo, vocês vão reparar, cada vez mais o consumidor também, qualquer que ele seja, está mais sensível à informação, não é? Dos produtos, de tudo, da empresa, de tudo. E quando mesmo um jovem vai às compras, olha para os produtos e às tantas aquelas letras pequeninas todas não consegue ler. Portanto, há uma tendência que é como é que as marcas, os produtos também vão trabalhar o packaging para ter mais impacto, para conseguir ler. Eu posso-vos dizer que aí pelo mundo fora há carrinhos de supermercado que têm cadeira para a pessoa se sentar também, que têm lupas para aumentar o tamanho daquilo que se está a ler. Portanto, tem imensas soluções para quê? Facilitar a compra. Isto é uma tendência mundial. Ou seja, um pouco aquilo que nós na 40 Mais Lab fazemos e trabalhamos com algumas entidades a nível internacional. A adaptação do dado vai ser uma obrigatoriedade. A União Europeia desenvolve um conjunto de projetos e financia um conjunto de projetos que estão centrados na inclusão e na acessibilidade lato sensu. Portanto, o Innovating nada mais vem do que proativamente fazer isso, centrado num conceito que se chama Age Friendly Business, que é um conceito internacional, mas nós vimos capacitar, e estamos aqui a falar de negócios e não só, ou seja, nós nesta fase estamos muito centrados em fazer tudo online, mas, por exemplo, não podemos esquecer que em Portugal nós temos a maioria dos nossos séniores, e vamos assumir que oficialmente a senioridade começa aos 65 anos, a maioria deles não tem acesso à internet. Quando têm acesso à internet, muitos deles ainda são pouco letrados, embora a literacia digital tenha aumentado substancialmente com esta história do Covid. Ou seja, nós temos alguns estudos internacionais, nomeadamente feitos no Brasil, em que mostram a evolução do consumidor sénior na relação com as questões digitais. Dou-vos um exemplo, hoje de manhã estava a falar com uma equipa do nosso Sistema Nacional de Saúde e eles estão exatamente com um projeto nesta área, um projeto europeu que visa perceber como é que se consegue dinamizar e aumentar a literacia sénior para termos a parte da saúde digital. Portanto, o Innovating nada mais vem fazer do que isto. Está dividido em, digamos assim, em três
não só em 3 áreas, como a Ana falou, ou seja, nós temos uma componente que está centrada na proporcionar uma experiência positiva às pessoas. Depois temos uma componente mais de infraestrutura, que era aquela questão que a Ana também falava, que é nós temos espaços que sejam age-friendly, e isto vai muito para além das questões da acessibilidade pura e dura. E depois temos também outra parte da comunicação, mas para além disto, e nós inspiramos muito no que está, por exemplo, a ser feito em outros países como o Japão ou como a Irlanda, nós temos 3 níveis de, digamos, profundidade. Isto porquê? Para aquelas organizações ou que querem fazer a coisa de uma forma mais gradual, ou querem experimentar, ou não têm tanta capacidade de investimento para fazer uma adaptação mais profunda, nós temos 3 níveis exatamente por causa disso. Portanto, a nossa lógica é tornar este serviço o mais acessível possível a todo tipo de organizações. Estamos aqui, obviamente, mais centrados no negócio, na iniciativa privada, como se costuma dizer, que também é aquela com quem nós temos de trabalhar mais, mas, por exemplo, isto pode-se aplicar às cidades, isto pode-se aplicar a uma junta de freguesia, isto pode-se aplicar a um hospital, enfim, ao serviço de call center. Não é? Então, agora eu estou-me a lembrar, e nós precisamos... Portanto, desde há 5 anos, é que, sim, uma das coisas que temos sentido é a importância de, acima de tudo, trabalhar o fator humano, ou seja, as pessoas que interagem com o público, porque também há aqui uma coisa fantástica, que é, quando essas pessoas aprendem o que é o envelhecimento, as características do envelhecimento e as oportunidades também do envelhecimento, essas pessoas nas suas casas, nas suas famílias, com os seus séniores, também se tornam pessoas muito mais completas, generosas, tudo. Portanto, nós estamos a desenvolver os negócios, mas ao desenvolver os negócios estamos a qualificar as pessoas que estão nos negócios, também estamos a qualificar a sociedade. E, portanto, isto tem também uma missão que vai para além de fazer com que as empresas, por serem mais capazes, se capacitarem como age-friendly businesses, sejam também mais humanas, mais... Acho que a grande vantagem do que tu estás a dizer, Ana, é a diminuição dos níveis de stress. Ou seja, muitas vezes quem está do lado de cá a atender uma pessoa mais velha tem dificuldades de comunicação. E se eu perceber como é que o outro funciona, se eu perceber como é que ele reage a um conjunto de estímulos, se eu, por exemplo, tiver em conta que em determinado tipo de ambiente a pessoa pode se sentir mais fragilizada e com mais medo do que uma pessoa mais nova, eu consigo entender a reação do outro. E, aliás, para quem trabalha em coaches como tu trabalhas, isto ainda é mais fácil. Aliás, nós temos alguns exemplos muito engraçados. Estou-me a lembrar concretamente de um, em que a formação, e nós estávamos a dar formação de atendimento, a formação não só alterou a forma como aquela pessoa estava dentro da equipa, alterou a forma como ela se viu a si própria, foi interessantíssimo. Nós fizemos a formação ao longo de uma semana, fizemos uma formação com ela presencial, on-job, de manhã, à tarde a senhora estava completamente diferente, à hora do almoço tinha ido ao cabeleireiro, tinha arranjado as mãos, foi muito giro. Portanto, isto tem um impacto que vai muito para além da formação que nós damos só para o momento em que a pessoa está a trabalhar. Portanto, isto é uma ferramenta que acaba por ter impacto na minha relação com os outros. Portanto, eu consigo perceber porque é que não vale a pena eu estar à espera que uma pessoa de 80 anos mude um conjunto de coisas, porque é normal, nem nós, quando tivermos essa idade, vamos mudar. Portanto, isto aumenta o nosso grau de aceitação, aumenta a nossa capacidade de compreensão e, obviamente, que depois também facilita toda a relação com o outro. E facilita a concretização da venda, a concretização do serviço e, portanto, a empresa também se torna, logicamente, mais rentável. Eu acho que aqui, no meio disto tudo, as experiências que temos tido têm sido realmente muito, muito ricas, mas temos aqui também a possibilidade de vos dar outros exemplos. João, queres fazer mais alguma pergunta ou poderíamos passar para a frente? Vamos estar aqui a pensar no que as pessoas nos estão a ouvir, o que é que seria importante ouvir de vocês, para além disso tudo que vocês disseram. Portanto, vamos imaginar um cenário muito curto, que é, matematicamente, o INE já transmite a todos nós vários dados. Um deles, que
um em cada 3 euros é gasto por pessoas com mais de 50 anos. Com as taxas de natalidade que nós temos, sabemos que muito rapidamente as pessoas com mais de 50 anos são líderes de mercado. Olhamos para o comércio, quando o comércio investe em jovenzinhos para atender os clientes esses que vocês já caracterizaram, que vão querer ter um atendimento especial. Primeiro, gostava que vocês partilhassem o que é suposto, quando vocês ajudam um comércio a estar preparado, as pessoas, e atenção aqui uma questão muito importante, e os empresários, porque como a Ana Perim sabe, já há muitos anos fomos ver em Inglaterra um supermercado só para reformados, e que empregava só reformados. E nós temos muito capital humano em casa, com 60 anos, 50 anos, com grandes carreiras e que gostaria de voltar a trabalhar noutra função, e por que não o comércio. Portanto, isto aqui já é uma questão de mentalidade dos empresários. Por outro lado, há uma questão muito importante, ainda agora vimos com o Covid, o que aconteceu nos centros comerciais e o que está a acontecer, porque sabíamos que havia uma realidade que muita gente depositava, entre aspas, os seus idosos nos centros comerciais porque não havia em Portugal espaços para ter aquele, no fundo, para estarem a ser acompanhados. E o comércio também tem aí um papel social, que acaba por dar dinheiro. E quero aqui lembrar, e a Ana Perim deve-se lembrar, que há muitos anos foi pedido para nós pensarmos que era o melhor cliente de uma livraria, era uma cadeia de livrarias que queria adequar o seu espaço, e claramente era o avô, porque o avô compra para ele, compra para os netos e compra para os filhos. E, portanto, eu gostava muito que vocês pensassem que tipo de reinvenção têm que fazer os empresários e os comerciantes para que estes líderes de mercado, que não vai demorar muito, matematicamente andaremos em 2030, o tempo passa no instante, mais 10 anos, ou pelo menos terão o mercado dividido ao meio, o que é que eles têm que fazer já? Não só ao nível das pessoas, do espaço, da mentalidade, das estratégias. Deixa-me dar, sim, desculpa interromper, João. Deixa-me dar um exemplo genérico e a Ana dá um exemplo mais concreto. Um exemplo genérico é a estratégia japonesa. Ou seja, o que é que se passa com a população japonesa? A população japonesa lidera a longevidade mundial, ou seja, é onde nós temos a maior percentagem de centenários. É onde nós temos, inclusivamente, a maior percentagem de centenários sozinhos, viúvos ou viúvas ou não casados. A sociedade japonesa tem uma coisa muito interessante, que é toda ela está muito centrada na questão do propósito. Portanto, eles estão relativamente habituados a pensar o que é o propósito deles na vida. Acontece que muitas vezes, a partir de uma determinada fase, ou seja, quando começamos a aproximar a altura da reforma, deixamos de pensar propriamente o que é que nós vamos fazer a seguir à reforma. E os japoneses não são muito diferentes disto. E há uma cidadezinha ao pé de Okinawa, e o que é que o equivalente ao Presidente da Câmara fez? O equivalente ao Presidente da Câmara foi recuperar uma tradição que eles tinham, que é uma tradição de olaria, e que nós também temos cá em Portugal, e criou toda uma estratégia para vender esta olaria a nível nacional, criou uma estratégia para valorizar aquela olaria como produto artesanal tradicional, mas principalmente por ser feito por pessoas mais velhas. Numa lógica do quê? Numa lógica de um bocadinho da sabedoria daquelas pessoas ia nas peças que estavam a ser vendidas. Portanto, a primeira coisa que é preciso fazer é claramente mudar mentalidades, a todos os níveis. O desenvolvimento da economia da longevidade passa claramente por isto. Passa por efetivamente considerar estas pessoas perfeitamente capazes. Passa por eliminar uma série de atitudes que têm a ver com o preconceito face à idade, que se chama idadismo. Portanto, a primeira coisa que o comércio, que os negócios ou que a administração pública tem que fazer é claramente mudar mentalidades. Mas acho que a Ana consegue descer um bocadinho à terra e dar aqui os exemplos mais concretos. E de facto, por isso é que nós fazemos questão de fazer estes encontros e tudo isso, exatamente porque muita gente não percebe que pode aproveitar já hoje para se diferenciar, mudando a percepção que tem em relação a todo este incrível segmento de mercado. Agora, o que é que eles têm que fazer em primeiro lugar? Eu acho que é importante evoluir por passos. E uma das primeiras coisas é as pessoas que trabalham nesses mesmos negócios poderem ter, e isso não é uma coisa muito longa,
de algum contacto com estas questões do envelhecimento, ou seja, uma formação que lhes mostre como é fantástico poderem passar a saber isso e a interagir com as pessoas de uma maneira diferente. Portanto, claro que temos que agir no espaço, claro que temos que agir na comunicação, mas acima de tudo, se as pessoas, mesmo mantendo o espaço e a comunicação como está, se as pessoas ao interagirem num balcão, numa loja, num escritório, com as pessoas mais velhas de uma maneira diferente, ou seja, perceberem, por exemplo, hoje em dia, muitas vezes as pessoas mais velhas não têm, que nós não temos que falar mais alto para elas entenderem. Nós teríamos que olhar para elas e falar com uma melhor dicção. Ao mesmo tempo, sem a máscara, obviamente era mais fácil, porque eles viam a nossa boca a mexer-se e, portanto, facilitava. Mas não, há pessoas que gritam alto e depois as pessoas mais velhas ficam incomodadas e até ficam-se a sentir diminuídas. Isso faz com que ficam mais desconfiadas. Ao serem mais desconfiadas, fazem a mesma pergunta 30 vezes. Fazer a mesma pergunta 30 vezes tira do sério quem se está a atender. E aumenta o nível de stress. Aumenta o nível de stress de toda a gente. Portanto, eu acho que a primeira coisa, João, não sei se estou a responder à tua questão, era primeiro preparar de facto as pessoas. E nós, a esse nível, o que tem acontecido é que estamos também, enfim, temos um manancial de recursos para isso, presenciais e online e tudo isso, e portanto, acho que essa é a primeira coisa. E depois, ao nível do espaço e sobretudo da comunicação, há coisas simples, que há outras mais sofisticadas, mas há coisas simples que têm que se fazer. Há muitos anos já foi descoberto que a primeira alteração fisiológica no ser humano é a perca da visão de curta distância. E isso o mercado livreiro percebeu que para fazer um livro com menos de letra 13 era estar a condenar a compra para muito tipo de clientes, porque há muita gente que vai esticando os braços até deixar de ter braços e só nessa altura é que põe óculos para ler e, entretanto, vai recusando comprar produtos que têm letras muito pequeninas, etc. Mas eu começo a olhar para as embalagens e começo a olhar para as lojas e reparo, eu fiz agora contas de cabeça, quantos restaurantes sushi eu posso fazer a pé, de minha casa? 11. Quantas farmácias? 8. Quantos supermercados a menos de 500 metros? 4. Como é que eu sei que ali eu vou ter um tratamento adaptado à minha idade, disponível para mim, etc. Há algum carimbo? Há alguma coisa que diga, olha, esta loja vai ter sim, claro que sim. De forma diferente? Claro que sim. Obviamente nós queremos também apoiar as empresas, sinalizar, obviamente, as empresas que se adequaram, que estão preparadas e, portanto, uma das coisas que estamos a lançar neste momento é o selo Age Friendly Business. Mas, claro, esse selo tem que corresponder a uma verdadeira competência. Ou seja, nós temos critérios rigorosos, que isto não pode ser banha da cobra, logicamente, portanto tem que ser, vamos formar as pessoas, vamos adequar o espaço, ainda hoje estávamos a almoçar com uma pessoa mais velha e, por causa do Covid, havia o código, o QR Code, não é? Aquele código para se ler a emenda. Ainda acedi através do QR Code e ele até é uma pessoa desembaraçada, mas disse, ai, não tenho paciência, olha, traga-me lá a lista. O que é que custava essa pessoa que traz a lista, trazer a lista, e ali à frente da pessoa ter o cuidado de limpar a lista com desinfetar? Estão a ver, há pequenos detalhes, mas não fazer aquele ar enjoado de que, que estranho, quero a lista, o Covid, pronto. Portanto, de facto, nós temos que criar esse selo para destacar e para fazer com que as empresas que têm formação, que têm procedimentos, que têm o espaço organizado, têm a comunicação. Mas agora isto é como tudo. Nós, quando trabalhamos com as empresas, dizemos isto tem que ser consistente. Portanto, não podemos ter uma pessoa super competente e depois online temos um discurso completamente diferente, a empresa está a falar de uma maneira completamente diferente ou o resto dos colaboradores não têm. Deixa-me só aprofundar um bocadinho esta questão do selo, para evitar aqui algumas confusões. Portanto, como nós referimos, este selo não certifica, ou seja, este selo não é uma certificação, é uma identificação. Até porque nós somos empresas de consultoria e como empresas de consultoria, eticamente não podemos certificar no sentido correto da palavra. O que de facto nós pretendemos com isto temos dois objetivos.
Ou seja, com o selo é, numa primeira fase, dar aqui claramente uma vantagem competitiva a quem o tem. O nosso objetivo é também ajudar a trabalhar em conjunto com os nossos clientes para, por outro lado, também trabalharmos os consumidores. Porque ainda vivemos numa fase em que muitos dos séniores portugueses acham que foram mal atendidos, foram maltratados, mas olha, é assim, eles não sabem, eles tratam-nos mal, mas nem têm, são extremamente condescendentes, com aspectos que não tinham que o ser. Portanto, a sociedade portuguesa, ao contrário de outras sociedades, tem ainda um consumidor, e foi a geração que viveu nos anos 80, e portanto foi a primeira geração que viveu a abertura do mercado português ao consumo, mas não está ainda plenamente consciente dos seus direitos e do impacto que isto tem, e da justiça que é, ou seja, tenho o direito a ser bem atendido num supermercado, como tenho o direito a ser bem atendido num hospital, onde for. Portanto, o primeiro impacto que nós queremos com este selo é, de facto, sinalizar aquelas entidades que foram capacitadas por nós em alguma das áreas, ou nas 3 áreas do Innovation. E depois, por outro lado, é difudi-lo ao máximo, porque aqui é uma componente de impacto social que os nossos 2 projetos têm, mas que o Innovation também tem, que é, quanto mais eu tiver organizações capacitadas com o Innovation, mais Portugal vai ser uma sociedade age-friendly. Isto quer dizer o quê? Mais Portugal vai ser uma sociedade que compreende as vantagens de ter um negócio e um comércio adaptados não só ao envelhecimento, mas à longevidade. E não são palavras sinónimas. Por outro lado também, quanto mais eu tiver um consumidor consciente e exigente, quanto mais eu tiver um fornecedor atento, isto também, por outro lado, vai-nos permitir ter um aumento da oferta, porque nós hoje em dia, e nós vemos isso praticamente todos os dias, quando interagimos com os clientes, não é dito desta forma, mas é quase que eu quero comprar determinado produto, mas não tenho oferta para mim. Portanto, isto é quase como uma bola de neve, uma coisa puxa a outra. Mas Olha, se calhar... Estava aqui a pensar numa questão muito importante que estou a ver aqui para os participantes que eu conheço. Temos falado muito em lojas, comércio, atendimento, etc. Mas, por exemplo, quando vamos entrar no Uber e olhamos para a avaliação do motorista, das características que as pessoas mais valorizam é quando é bom conversador. A minha pergunta é, e os serviços? Comprar um seguro, serviços, imobiliário, como é que o vosso projeto e a Innovation ajuda empresas que são claramente serviços, que não têm um ponto de venda, que vão até um porta a porta, ou outro lado? Como é que aqui entra o Innovation? Entra exatamente na mesma, mas de uma forma customizada, ou seja, o que também é preciso perceber aqui é que há uma questão transversal, que é os profissionais perceberem, aprenderem o que é o envelhecimento e o que é que esse envelhecimento proporciona, também estarem bem conscientes de que ter 80 anos não quer dizer ser inapto nas tecnologias e que ter 60 necessariamente a pessoa trabalha com tecnologias, porque hoje mais do que as pessoas serem todas iguais aos 80 ou aos 60, são diferentes e, portanto, aprenderem a olhar para os... E repare, quando estamos a falar de vendedores, à partida, seja de seguros, seja de serviços, seja, pronto, até da hotelaria, eu vi que estava ali um participante a perguntar da hotelaria, nós temos, obviamente, que formar as pessoas de acordo com, customizando ao setor de atividade delas, fazendo com que conheçam os traços do envelhecimento e a necessidade de responder a esses traços de envelhecimento e adequar a forma como argumentam, as palavras que utilizam, porque, por vezes, palavras para fazer um fecho de venda de uma forma mais rápida, por exemplo, seja nos seguros, seja noutra área qualquer de serviços, pode funcionar bem com gente mais jovem, mas pode afastar pessoas mais velhas. Portanto, que linguagem é que é adequada ao nosso setor de atividade? Às vezes os valores são diferentes. De produtos, que valores, pronto, portanto, perceber tudo. Como vocês sabem, hoje em dia temos em Portugal também imensa gente de outros países a viver cá.
E, portanto, vender seguros para nacionais às vezes é diferente do que para outras culturas, ainda que haja traços gerais das pessoas mais séniores, e são as pessoas mais séniores que vêm viver para Portugal, acabamos por ter que nos adaptar e perceber como é que tudo isto é adequado a essa linguagem. A regulamentação, estavam a perguntar. Nós não temos. Não existe regulamentação. Há aqui uma pergunta ainda, não existe ainda. Vai existir? Eu acho que eu esclareci que o conceito de age-friendly business é um conceito mundial. Portanto, o conceito em si tem algumas, não é regulamentação, porque não estamos a falar de qualidade. Portanto, isto é um serviço de consultoria, não é? Portanto, existem umas recomendações, existem exemplos de boas práticas. A União Europeia está a trabalhar aí sim na área da regulamentação para criar certificações nesta área. Tanto quanto eu saiba, ainda não existe certificação de entidades privadas, não existe ainda certificação nesta área. A ISO tem uma coisa muito abrangente para cidades age-friendly, mas é uma área que se começa agora a trabalhar, portanto, não temos aqui regulamentação por causa disso, ou seja, isto é consultoria. O que nós temos, claro, é boas práticas. Isto lembrou-me que nós não temos uma surpresa. Não, já vamos lá, temos aqui uma pergunta muito importante para responder aqui ao nosso amigo Mário Vinhas, porque eu acho que é decisivo para aproveitar estas oportunidades grandes que vão ocorrer de nos adaptarmos a esta realidade, que é a tomada de consciência dos empresários, dos dirigentes, para que esta transformação digital, não é, se humanize, é como ele fala aqui muito bem, a humanização do propósito, no fundo, para que investam no curto, médio prazo, ou até diria no curto, médio e longo prazo, porque são muitas oportunidades que vão decorrer daqui, para, no fundo, estas pessoas, as empresas se adequarem através das competências técnicas e as competências humanas necessárias. O que é que vocês estão a fazer, isto diria assim, para evangelizar o mercado, para que as pessoas percebam que isto não é moda, isto não é uma coisa muito engraçada, ou ter um selo, ou ter não sei o quê, mas isto é claramente estar lá, estar no futuro e estar a aproveitar as oportunidades. Uma das coisas que nós estamos a fazer é isto, não é? Ou seja, são ações que permitam, por um lado, partilhar conhecimento. Aproveito para lembrar que nós temos um sítio específico onde periodicamente, não sei qual é a periodicidade da revista. Nós, por exemplo, na revista do IT, que está online, doit.pt, com os números todos para trás, existem fichas sobre o Innovaging, ou seja, em todos os números nós pomos uma ficha sobre o Innovaging que aprofunda esta temática e que fornece imensas dicas e imensas ferramentas para os negócios diferentes, desde as seguradoras, desde a hotelaria, o turismo, a banca, também já fizemos sobre isso, inúmeros, como é que podem fazer. Portanto, essa é também uma forma pela qual estamos a evangelizar. E, por outro lado, acho muito importante partilharmos também o ROI dos projetos, porque a energia que vocês estão a ver que nós temos aqui entusiasmo em relação a isto, é porquê? É porque nós estamos ansiosas por dizer às empresas que quem aproveitar agora, porque isto depois há uma curva de crescimento também, exato, e de aperfeiçoamento no know-how por parte de cada entidade, vai-se claramente diferenciar. Nós temos que mudar antes de ser preciso mudar. Nas questões do envelhecimento, nós já devíamos ter mudado. Só para as pessoas terem noção, Portugal hoje em dia é o quarto país do mundo mais longevo. É o quarto país do mundo com a maior percentagem de pessoas com mais de 60 anos. Em 2050, nós vamos passar para terceiro lugar a nível mundial. E europeu? Europeu, estamos abaixo, devemos estar no mesmo lugar. Não, nós estamos no terceiro, porque os outros países estão à nossa frente, até Japão, se não me engano é a Alemanha, a Itália, nós vamos passar a Itália. Estamos em terceiro, já vamos passar a Itália. Portanto, é assim, está na hora de deitar mãos à coisa. Deixa-me só, sim, não só fazer o que a Ana estava a dizer, mas eu estava aqui a ver um comentário do Martin Enkel. O Martin trabalha a área do consumo no Brasil e ele chama a atenção para algo que para nós também é fundamental, e aqui em Portugal temos a mesma realidade, que é um foco, do nosso ponto de vista, excessivo na questão dos millennials.
Ou seja, o que nós duas notamos, e notamos não só no Innovaging, mas nas nossas duas empresas, é que, de facto, ainda há uma resistência muito grande em perceber onde é que há poder aquisitivo. E já nem Ana, falamos em cenas, falamos em empresas que, tanto do lado da empregabilidade quanto do lado do consumo, insiste em achar que os millennials são a resolução para tudo, e não são. Ou seja, novos e velhos têm características diferentes, não é? Uma curiosidade que eu aprendi outro dia com um neurologista da Faculdade de Ciências, o nosso cérebro atinge picos de máximo desempenho em áreas diferentes, em momentos diferentes da nossa vida. Sabias que o pico do desempenho do raciocínio matemático e lógico dá-se aos 50 anos? Não, mas sabia outra coisa, que é o pico da felicidade das mulheres é aos 50 anos. Aliás, e eu sei uma coisa, isto é uma ótima notícia, consumidores felizes compram mais e compram melhor, portanto, mas então também cá está, mulheres mais. felizes, ou seja, saber fazer mulheres felizes quando interagimos com elas, a partir dessas idades, é crucial para vender. Se não é assim, nós já não temos. Tenho aqui uma embora. Bem. Temos a surpresa aqui à nossa audiência, quando tem uma grande surpresa, do outro lado do Atlântico, já lá vamos. A minha questão é a seguinte: há um grande trabalho também para fazer nas empresas, por todas as decisões, eu passo isso todos os dias, ainda ontem, com uma grande empresa, uma líder de mercado, os departamentos de marketing estão, as agências de comunicação, tudo isso está muito focado no hoje, seja nos jovenzinhos, seja no hoje. Já você pode dizer, mas já vimos montras com manequins mais velhos, já vimos publicidade, não sei o quê, mas aquilo é um bocadinho só para, enfim, a preocupação é o hoje. Eu compreendo que os departamentos de marketing, eu compreendo isso tudo, são muito jovens, veem o dia a dia, veem as tendências, veem as modas, mas a verdade é que como é que vocês podem ajudar as empresas a perceber que o futuro dos negócios é a cocriação? E nas empresas têm... Sim, João, claro que sim. Mercado. Como é que tiramos as pessoas dos gabinetes? Porque agora com o Covid, eu estou cheio de medo que as pessoas ainda estão mais agarradas à secretária. As pessoas agora não é não ir à rua por ter medo, não vão, fogem do ponto de venda como o diabo da cruz. Fogem de falar com o consumidor. Estás a falar dos vendedores. Eu estou a falar de... Repara uma coisa. O que está a acontecer e a experiência que nós temos visto, por exemplo, hoje em dia, ainda há consumidor, é natural que a faixa mais velha tenha mais receio em relação ao Covid, certo? É normal. Agora, o que é que está a acontecer nos nossos clientes? Muitas pessoas mais séniores vão às lojas com menos frequência, mas quando vão com mais predisposição para comprar, logicamente. Então, saber conectar bem com estas pessoas e favorece o cross-selling e o upselling, ou seja, vender mais produtos de uma única vez e vender produtos com mais valor acrescentado para a empresa. Portanto, ter esta sensibilidade de que se eu souber interagir de forma adequada com esta pessoa mais velha, gerando-lhe confiança, gerando-lhe toda a minha oferta lhe pode aportar benefícios da mais variada ordem, e por isso é preciso já ter tido formação para saber o que é que motiva diferentes segmentos, mas também aprender a fazer as perguntas corretas às pessoas mais velhas, porque é uma coisa que poucos vendedores sabem fazer de forma adequada, ou fazem uma pergunta e já está. O que é que faz? Faz com... Não, já falaste nisso. Ok. Minha questão não é as perguntas, é escutar. Repara, tu há poucos dias tiveste uma experiência comigo, quisemos jogar pela primeira vez pádel. E o rapaz não acreditava que nós queríamos jogar pádel, porque pôs-nos o rótulo. Parecia que vocês eram muito velhos para jogar pádel. É como diz aqui Olga Sanches, como é que se introduz uma mentalidade age-friendly? O que é que nós podemos fazer na educação? Sim. Porque os jovens hoje são os... João. No futuro, se eles acham que os velhos, entre aspas, não compram, ou que é preciso atendê-los da mesma maneira, ou pôr os cartazes ou fazer os folhetos com os tamanhos de tipo de letra que põem, com as imagens, estão a desperdiçar um nicho do mercado, hoje muito qualificado, no futuro líder de mercado. Isto é uma questão de educação. Claro que sim, mas aí cá está também
nós temos que formar as pessoas e faz todo o sentido que não só em casa, por isso eu estava a dizer, quando nós formamos os colaboradores das empresas, essas pessoas têm famílias, têm filhos, têm, pronto, também pode começar a haver essa educação. E acho importante também que as escolas de negócios, as escolas de gestão, se estiverem bem sensibilizadas também para as oportunidades reais da economia da longevidade, possam também introduzir esta questão para que todos esses jovens que se estão a formar nestas áreas, que são empreendedores, que têm startups, porque, por exemplo, tu sabes perfeitamente, quando nós estamos a ser mentores de startups, nós muitas vezes lhes perguntamos, os sensibilizamos, e mesmo em coaching também, então e como é que isso responde a este segmento? E eles às vezes ficam a olhar para nós assim com cara de quem? Ai, nem tinha nunca pensado nisso. Todos querem ir para educadores de infância, que é um segmento, por exemplo, que cada vez há menos filhos, e poucas pessoas, por exemplo, da ação social, ali nas escolas superiores da ação social que fazem, e eu também dou lá aulas, eu sensibilizo para isso, criem negócios para a terceira idade. Portanto, é preciso educar por via da família, é preciso educar por via da escola primária, assim como se fez um trabalho fantástico na ecologia, não é? No Green, e há até uma frase que eu vos vou dizer que é muito engraçada, que é Grey is the new green, ou seja, nós temos que sensibilizar para a maravilha que é esta nova ecologia da É uma realidade. João, deixa-me partilhar contigo que há pouco tempo atrás estive a ler o documento e estive a ouvir o nosso primeiro-ministro, e isto não é uma crítica pessoal, porque isto é algo que eu tenho ouvido dos nossos governantes, independentemente de mais direita, mais esquerda, que é o envelhecimento é um perigo para a nossa sociedade. Frases como temos que acabar com o envelhecimento. Primeira questão é que não acabamos com o envelhecimento. O envelhecimento é uma tendência demográfica e não é algo que nós acabamos com ele. O segundo aspecto é, e nem somos nós temos outras pessoas que trabalham nestas áreas em Portugal, se quisermos estar só restritos a Portugal, que têm dito que isto é uma benesse para a sociedade. Nós só temos uma sociedade com tanta gente mais velha porque a nossa sociedade consegue que as pessoas vivam até mais tarde. Portanto, a questão aqui passa fundamentalmente por despertar mentalidades. Nós não podemos ter, como tivemos durante a época do Covid, campanhas a penalizar as pessoas mais velhas. Porque as campanhas que apontam o dedo e dizem que os jovens, que as pessoas mais velhas são mal comportadas, se calhar muitas delas não percebem que são mais velhas. Ou seja, se eu tenho 90 anos e estou habituada todos os dias a sair à rua e tenho um vírus, dizem que há para aí um vírus que eu não vejo, eu nem percebo muito bem o que é isto do vírus e das bactérias, e de repente dizem-me que eu não posso sair à rua, mas eu não vejo nada, está tudo bem, passa-se tudo na mesma, cargas de água que eu não posso. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que fazer, e esta é uma missão pessoal de cada uma de nós, e é uma missão também do Innovate, que é de facto provar aos empresários e mostrar às pessoas que, isto é uma benesse. 2, como disse no princípio desta nossa conversa, a economia da longevidade é a terceira maior área da economia mundial. Só para terem uma ideia, se isto fosse um país, era o terceiro maior país do mundo. Ou seja, era a terceira maior economia, a China, os Estados Unidos, e a seguir era a economia da longevidade, se a economia da longevidade fosse um país. Não é? Então, Ana, o António Costa 2, o consultor, não tem no plano estratégico para a nossa economia, não há nada sobre isso. Portanto, nós vamos perder uma grande oportunidade. Não, há. E o que há é mau. Pois. Ou seja, refere o envelhecimento como um fator crítico do não crescimento da economia, como um fator crítico da não inovação, e eu só digo, olhem para o país do lado. Pois. Vão ver o que é que a Espanha está a fazer. Vão ver o que é que a França está a fazer. Não, espera aí. Vão ver o que é que a Irlanda, que é desconhecido, está a fazer. Vamos ver o que é que o Canadá está a fazer. Vamos ter uma surpresa, então. Nós tínhamos prometido no início. Vamos. Quem gostamos de matar a cobra e mostrar o pau. Então, estar aqui a mostrar exemplos de empresas portuguesas que já trabalham o seu marketing, que já sabem trabalhar estrategicamente os seus pontos de venda age-friendly,
seria um bocadinho estar a discriminar e até podia não ser bem visto. Então, o que é que fizemos? Convidámos a vossa parceira internacional, portanto, porque este projeto é mundial, a Ronda, vocês podem ver em cima aí um nome chamado Ronda Latreille, uma especialista nesta área, que vai partilhar com vocês, a cores e ao vivo do Canadá, exemplos muito práticos do que já está a acontecer por esse mundo fora na aplicação destas situações. Hello, Ronda. How are you? Hello, I'm wonderful. How are you? Welcome. Welcome. I'm from Canada. Yeah. Can you give some examples of real situations of different business concerning AG-friendly? I'm sorry, I couldn't hear you. Can you say that again? Can you give some examples of real situations is different business? AG. Okay. Oh, with our age-friendly program, I'd love to, but before for inviting me to be part of this webinar, and I most of all want to share that we at Age-Friendly Business here are honored to partner with Innovaging to introduce the Age-Friendly Business Program and this movement to Portugal and parts of Europe. We both bring unique talents and resources to the table, and we're so excited about what this can mean for the age-friendly business movement and for what this can mean in Portugal and Europe. So thank you very much. And we're especially excited about being able to partner and make a difference right now during this time of such uncertainty and fear, and to be able to bring clarity and leadership and direction and support, especially during these times. So thank you very much. And wow, I see a wonderful participation here, and that's remarkable. So sending the best from Canada, and so thrilled to welcome you to the International Age-Friendly Business Alliance. Now, we've been doing this, as you probably know, since 2003. We introduced the Age-Friendly Business Program specifically just more recently, and we've been working with a number of industries, and the results have been quite remarkable. As a matter of fact, we've been working with financial services industry, home care, healthcare, commercial operations, and we've noticed that the engagement and the results and the return on investment has been very remarkable, and it's so encouraging for us. We're excited now to share that worldwide. I'll give you a couple of examples. For instance, we were working with one of the major banks here in Canada, and we were testing with one of their districts that had 5 different branches. And while we were still working on the pilot with the Age-Friendly Business Program, within 1 year, they were reporting to us that their age 55 plus customers increased 4.3%. However, even more important than that, their customers increased their purchases by 13% each. And they were absolutely thrilled, and they attributed that to just having a better understanding and awareness of their age 55 plus customers. And what they also discovered, I think we got zipped off here. No, you are online, you just are without camera. Yeah. Oh, without camera? Oh, okay. So I'll just talk a little bit about the age 55 plus customers increased by that amount, but what they also found is that their increases were across the board in all cohorts and all age groups, because they recognize that when you start zeroing in and start paying attention to some of the customer experiences, there are no limits to that. And it raised their revenues in all areas. We have other examples. You're probably aware of a grocery store in Germany that decided to put their attention on making their service more senior friendly, and they made some adjustments to their store in Germany, and they reported that within 1 year their revenues were up 30%. Just imagine that, 30%. We have other case studies where established businesses have doubled
and even tripled their revenues in just 1 year when they understood the power of this market. And I'm sure that you've already heard a lot about the power of this longevity economy. And when you focus on this market and you serve them well, the results are remarkable. And what we found is that, oh gosh, yes, this is a feel-good story with feel-good results, but it's a feel-good story that turns into dollars and cents and even now turns into euros. And it's exciting for us to be able to work with organizations and businesses and professionals to help them experience even greater levels of success, but to do that with integrity. And the feedback we get back from them is that it just doesn't get better than that. Very good. Rhonda, we have a question Yes. from Federico. Does Canada have legislation now or coming on pushing for business innovation on these issues? Okay, I'm sorry, that was a little bit soft. If you could repeat it again, please. The question on the... Does Canada have legislation concerning age-friendly businesses? Oh, do we have legislation? No, we don't. We have legislation that's specific to standards in individual industries, but as a business as a whole, as a focus, not yet in terms of overall standards. That's a very good question. Okay. Very good. Perceberam que a Rhonda explicou o incrível aumento de vendas e de número de clientes que os negócios conseguiram por terem capacitado os seus colaboradores com as competências para responderem melhor a este tipo de consumidores? Tem mais, João? Nós vamos ver brevemente, porque vocês não vão estar agora aqui a revelar com quem, as pessoas vão se aperceber, mas vão ver aí no mercado, de repente, algumas empresas que se vão destacar claramente nesta área. Este talk era um bocadinho de consciencializar e abanar aí algumas mentalidades. É bom que as pessoas que nos estão a ouvir sejam promotores da oportunidade e das possibilidades daqui que correm. E, portanto, neste momento nós estamos a chegar a 1 minuto do nosso fim, mas prolongamos se alguém quiser pôr alguma questão. E costuma ser que em terra de cegos quem te olha é rei. E neste momento é muito importante não esquecer aqui que aquilo foi partilhado. Rapidamente, as pessoas que antigamente se chamavam terceira idade e que agora essa terceira idade não existe, portanto os séniores serão líderes de mercado e o mercado claramente não está preparado para isso. Basta ir a um supermercado, olhar para as embalagens, basta olharem para os folhetos, basta olharem para os catálogos, basta olharem para o atendimento e de certeza absoluta que vêm cá aqui muitas oportunidades, mas isto tudo parte de dar o primeiro passo. E vocês, portanto, o que é que vocês vão fazer as duas para continuar esta cruzada de sensibilização? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar a evangelizar por todos os meios que tivermos ao nosso alcance. Nos projetos que já estamos a fazer, seja de formação, seja de coaching on job, depois com os próprios comerciais, nos próprios balcões de atendimento, a facilitar que aquilo que foi aprendido seja posto em prática através das nossas ferramentas de coaching e de mentoring. Vamos continuar a fazer isso. E vamos continuar a abordar o mercado, porque obviamente esta é a nossa missão, trabalhar para que a economia da longevidade traga o mais possível proveitos para também os negócios de todos nós, não é? E pegando numa coisa que tu disseste quando nos apresentaste, sendo que tu também fazes parte, uma das coisas que nós vamos fazer é de facto apresentar nas próximas semanas oficialmente à sociedade portuguesa a Associação Age Friendly Portugal. E aqui falo como presidente desta associação recém-criada. O objetivo desta associação é promover em Portugal o desenvolvimento da economia da longevidade. E estamos abertos a receber todos aqueles que queiram se juntar a nós, obviamente, porque se há uma cruzada, a cruzada começa na comunicação, a cruzada começa na mudança de mentalidades. Nós temos aqui connosco algumas pessoas que estão ligadas à área dos anunciantes, à área da publicidade, portanto, nós estamos abertos
enquanto associação, para que as pessoas se juntem a nós, quem sabe no Dia Mundial do Idoso, que embora eu não goste muito do nome, mas é o que é no dia 1 de outubro, quem sabe nós não teremos aqui uma novidade e seja com o apoio também do nosso Innovaging, mas promovido por estas marcas e por esta associação, uma iniciativa que é de facto uma iniciativa que tem como objetivo normalizar, ou seja, tornar normal, tornar o menos estereotipado possível aquilo que é a percepção que as pessoas têm em relação às pessoas mais velhas. Claro. E claro que cada caso é um caso e por isso nós estamos sempre acessíveis, não é? Seja através do INV, info@inv, da 40 Mais Lab, dos nossos sites pessoais, anapenin.com, da site da DoIT, também, ou seja, das redes sociais, não há de ser por aí que não nos encontram. E por isso, falem connosco, nós teremos todo o gosto de vos dizer, olha, achamos que o vosso negócio tem condições para ir fazendo estes passos, deve-se abranger já tudo, não, deve-se fazer aqui uma coisa mais... De facto, já temos 5 anos de experiência contra empresas portuguesas. Quer dizer, 5 anos de experiência enquanto Innovaging. Sim, enquanto Innovaging. Com empresas... Não, estou a dizer a fazermos a formação. Sim. Pronto, e agora como ainda por cima temos a formação online, temos também todas essas vertentes, consegue-se massificar mais depressa e por isso acho fundamental. Eu acho que uma boa frase para terminarmos isto, que é uma frase que eu gosto muito de dizer e tem muito ao meu estilo, quem está a ouvir-nos, não se esqueça, quem quer peixe, molha o rabo. Atire-se. É verdade. Está bem? É verdade. Rhonda, we are saying that everyone can contact us. Thank you so much for participating in this first talk, and thank you so much. It's my pleasure. See you here with Bye-bye. Okay, and good wine. See you. Obrigado a todos pelo vosso tempo de vida. A vocês todos também, muito obrigada. Muito obrigada e bom resto de semana, curtinha, já estamos quase no fim de semana e aproveitem. Obrigada. Obrigada, Wanda, por ir aí nos transportes públicos a conectar com o Innovaging. Ora, é uma área, os transportes também muito importante, os bancos estarem adaptados, as entradas e saídas, etc. Está bem, Wanda? Bom. Obrigada.